No finalzinho da década de 90, nasceu uma marca que mudou para sempre o mercado em que ela atua. Com um empresário que começou importando modelos de óculos de fora e vendendo no porta-malas aqui no Brasil, a Chili Beans virou os conceitos que o brasileiro tinha sobre óculos de ponta cabeça e hoje tem uma presença muito mais do que marcante no seu nicho, onde trouxe conexões fortes com arte, música e cultura pop. E aqui a gente não está falando apenas de revolução, mas de resultado. Em anos de história, a Chili Beans deixou de ser um dos novos rostos do varejo e destronou os gigantes, fazendo com que o Brasil seja praticamente o único país no mundo em que a Ray-Ban não é a líder de mercado. Hoje a marca tem um faturamento na casa do bilhão, tem mais de 1.200 pontos de venda espalhados pelo Brasil, também tem presença em outros países e é liderada por um empreendedor que também tem grandes números, é um dos mais seguidos nas redes sociais, olhando para o mundo dos negócios e também deixou de ser um tubarão só nesse universo dos negócios para ser um tubarão no tanque do Shark Tank. Hoje, no Dia da Entrevista, a gente recebe o homem por trás da Chili Beans e, sem dúvidas, o convidado mais descolado da história recente aqui do programa, Caíto Maia. Tudo bem, Caíto? Tudo bem, bonitão. Obrigado pela apresentação incrível aí, é um prazer estar aqui com vocês. Pô, o prazer é todo meu. E já aproveitando o gancho da abertura, e ele perguntar justamente isso. Eu já vi, fazendo o meu dever de casa, já vi você falar isso sobre o fato de vocês serem líderes de mercado. Acho que uma marca que nasceu no Brasil, vocês terem a posição que vocês têm, né? Desde quando vocês são líderes de mercado e como é que foi esse momento? Assim, você lembra, vocês estouraram champanhe? Como é que foi isso? Então, assim, a estourada de champanhe não rolou, assim, porque a gente trabalha tanto e a gente não vai percebendo, as coisas vão acontecendo, assim, mas fazem uns 7 anos que a gente ganhou, tipo, eles tinham 14 e a gente tinha 6, 7, a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. E o mais legal é que nos últimos 7, 8 anos, assim, a gente vem descolando cada vez mais. Cada ano a gente sobe 1%. Isso tem a ver muito com o seguinte, as pessoas me perguntam por que isso aconteceu. Porque nós vendemos os nossos produtos nas nossas lojas. E aí quando você tem o seu ambiente, que você conta a sua história, que você defende a sua marca, isso fortalece demais. E isso é uma das vantagens que a gente tem. Porque os concorrentes, eles vendem multimarca, entendeu? E o multimarca não entende nada do produto. Então essa é a diferença que tem no mercado. E como é que você viu essa coisa do impacto que vocês tiveram? Porque eu acho que como você tem na introdução, vocês meio que deram uma mexida no mercado, né? E a gente sabe que quando, assim, vocês não foram só um concorrente, né? Vocês foram concorrentes por muito tempo, depois viraram líderes de mercado. Então, eu acho que hoje vocês meio que, em algum nível, vocês, de certa forma, têm aquela posição meio de trendsetter, assim, de setar algumas tendências de mercado. Como é que foi para vocês isso na trajetória de vocês? Chegou a mudar muito o DNA? Vocês falaram, poxa, essa sempre foi a nossa filosofia, a gente não mudou. Como é que você enxerga isso? A gente tem uma coisa que a gente gosta de se intitular que é mutante, né? O mutante a gente gosta muito, porque assim, de novo, a mutância, será que se é que existe essa palavra, ela é absolutamente necessária para você sobreviver. Eu tô há 30 anos no mercado, entendeu? Tipo assim, quando eu nasci, quando a marca Chili Beans nasceu, todas as marcas de moda que existiam naquela época não existem mais hoje. Todas. Todas acabou. Fecharam o CNPJ, não existe mais. Para você ver o desafio que é estar no mundo da moda há 30 anos, entendeu? Então, assim, tipo, de novo, respondendo a sua pergunta, a gente teve esse lado mutante mesmo, que é a coisa do jogo de cintura, de entender que tá o mercado, que vê o que tá acontecendo para se adaptar e continuar bombando, né? E a força da marca, eu acho que isso é uma coisa que nos ajudou demais, assim, porque assim, a gente sempre colocou a marca em primeiro lugar. E aí, quando você tem uma marca muito valorizada, né? Que a gente está falando de isto é, você está falando disso, a marca, ela dá uma credibilidade e dá uma longa vida para a marca. Então, isso é uma coisa que a gente vem investindo há anos, desde o começo, que a gente sempre falou, pô, não vendo óculos, eu vendo Chili Beans. Isso deu uma sustância, uma força muito grande para a marca. Inclusive, a gente percebeu isso agora durante a pandemia, né? Durante a pandemia, a gente viu a força da marca que nos salvou e a gente tirou, na verdade, muito suco dessa laranja. E o que eu ia perguntar, nessa coisa de ser mutante e tudo mais, vocês têm essa cultura? Vocês ainda têm aquela coisa de lançar óculos toda semana? A gente lança toda semana 10 óculos, 5 relógios e 5 óculos de grau toda Caraca, coisa semana, pra caramba. toda semana. E tem uma coisa interessante, só para você saber, assim, tipo, a primeira pergunta que eu falo quando as pessoas falam de tanto estoque é que você deve ter um problema de peça parada na rede, né? Uhum. Então, só para você saber, franquia de roupa no Brasil tem 6 meses de estoque parado. Franquia de ótica tem 5 meses. A Chili Beans tem 2 semanas. Caraca. A gente tem inteligência artificial que lê a venda do franqueado e monta o pedido para ele toda semana. Isso faz uma diferença gigantesca.
Gigantesca. Isso é desde o dia 1 da empresa, desde o Não, começo. não. O meu franqueado já chegou a ter 4 meses de estoque. Uhum. Não, não, eu digo a cultura de produto novo toda semana. Sempre Dia 1, foi, né? dia 1. Sempre. Caraca. Sempre eu entendi que eu precisava ter esse movimento de lançamento, de essa coisa, porque isso oxigena, né? E aí o cliente sabe que toda semana tem coisa nova e ele vai na loja. Isso movimenta a rede inteira. Então a gente tem que... É uma coisa que fortalece a gente demais. É isso, eu imagino assim, poxa, esse é um desafio que eu imagino que seja bem grande, né? Até porque, eu sei lá, eu já vi relato de amigo pessoal meu que tinha loja de roupa e ele falou, puxa, eu vendi várias estampas, aí quando eu fui trazer uma nova, eu meio que dimensionei os números e ele falou, cara, eu tomei um prejuízo enorme, porque eu achei que ia vender o mesmo e não vendeu. Então eu imagino que pra vocês meio que criaram um know-how muito grande de como Muito, calibrar isso. Como é que foi isso? Assim, no começo vocês tiveram alguma dificuldade por conta disso? muito. A gente chegou a estocar o franqueado demais. O cara levantou a mão, reclamou, entendeu? Meu franqueado chegou a ter 4, 5 meses de produto parado dentro da loja. Que é o que o mercado tem. Uhum. E aí o que a gente percebeu é que a gente tinha que trazer muita tecnologia para mexer nisso. E aí a inteligência artificial nos ajudou demais com isso, porque eu sou uma das poucas redes que eu tenho a leitura clara da venda do meu franqueado. Então, se você quiser saber agora quanto está vendendo uma loja, não sei, Natal, eu te falo. Então, quando você tem essa visão e você coloca a tecnologia e sabendo qual que é o perfil de consumo desses pontos de venda, por exemplo, Natal / Fortaleza, a tecnologia nos ajuda a vender essa coleção, a fornecer essa coleção para o meu franqueado, que vai gerar muito. Então, essa é uma inteligência que a gente tem que é radical. Eu, inclusive, saindo daqui, eu vou estar com o meu time, que a cada 3 meses eu trago gente do Brasil inteiro para a gente fazer as próximas coleções. E vocês usam IA desde quando pra fazer isso? É recente ou é... Não, faz tempo, cara. É, porque a IA virou uma tendência, todo mundo fala hoje em dia, mas é uma coisa que as empresas já usam há mais tempo, né? Já, não sei, quase 8 anos, 7 anos que a gente usa isso. E como é que foi o começo disso? A primeira vez que vocês começaram Foi a usar isso? por necessidade mesmo, cara. Tipo assim, pô, a gente tem que usar a tecnologia máxima pra gente suprir. Porque assim, de novo, o segredo de uma boa venda é a boa compra. E o franqueado, como ele tá na lida da semana, ele não tem essa... Não tem. É difícil pra eles saberem. Não, o cara não é ele que tem que prover isso, sou eu. Justo. Tem funções e obrigações suas e dos franqueados. Essa é uma função nossa. E a hora que a gente pôs a mão nisso, de novo, pôs tecnologia, pôs conhecimento, mudou o jogo. E a Chili Beans também, só pra você saber, eu tenho 1 mês de estoque dentro de casa. 1 mês. A gente brinca que o nosso estoque é que nem cama de motel. Velho, chega e vai. Chega e vai. Então a gente tem um giro muito importante de produto dentro do nosso estoque, que faz uma diferença gigante. E como que foi? Você falou que vocês têm há bons anos IA, né? Como é que foi pra você? Você lembra do dia que vocês começaram a implantar? Foi um cara do time de tecnologia de vocês que sugeriu? Eu não lembro disso porque eu pedi pro meu time de produto / o time de TI trazer Uhum. isso pra cá, tá? Tipo, Uhum. quer dizer, tipo, isso é uma coisa que, tipo, não é muito a minha veia. Minha veia é mais de produto, marketing, delegou, brand. normal. Eu deleguei. E Tem você pessoas falou que muito mudou o competentes game. que fazem isso. Mudou o game. Mudou. E você sente que mudou em nível de últimas linhas do balanço também? Você começou a faturar mais, tudo ficou melhor. Faturou mais, o estoque diminuiu, o giro de produto ficou muito maior. Assim, só ganho. Cara, você resolveu vários gargalos com IA muito antes de IA virar moda, então, basicamente. É isso aí. Caraca. A gente usa, por exemplo, IA, a gente usa, nos últimos 2 anos, a gente tem uma ferramenta radical para expansão. Hoje o IA, porque assim, tipo, esse ano a gente vai abrir umas 80 lojas novas. O IA me diz o lado do quarteirão da rua que eu tenho que abrir, o aluguel que eu tenho que pagar e quanto eu vou ter de margem. Caraca. Isso é gestado dentro da Isso é empresa? Como foi recente. isso? Não, a gente pegou essa ferramenta já tem no mercado. Algumas empresas de farma usam essa tecnologia para expandir. Pô, farmácia faz total sentido. Total, inclusive, mas assim. para Chili Beans também. É, pra qualquer, mas... E o que eu ia falar agora com esse momento que a gente tá vendo de todo mundo falar de IA, você sente que isso acelerou dentro da empresa? Vocês estão usando mais pra mais coisas? Sim. A gente está usando mais para mais coisas, mas assim, também existe uma coisa de tomar um belo cuidado. Porque assim, você tem que equilibrar, ter bom senso com a história do IA. É o tal do responsible. Total. Não sabia nem que tinha esse nome, mas é assim, seja responsável, seja ético.
Entendeu? Então, tipo, algumas coisas a gente usa, algumas coisas a gente não usa. De Que propósito. tipo de coisa? Só pra eu saber, por curiosidade mesmo. Tipo de coisa é legal saber, assim, por exemplo, campanhas. Tem campanhas que, assim, se você deixar, cara, você aperta um botão e ela faz tudo. Entendeu? Só que, assim, tipo, gente, fotógrafo, luz, toque no produto, isso é muito especial, muito importante. Muito humano. Muito humano. E vou te falar, tem campanhas, tipo, a gente começou a acelerar demais o IA e o franqueado começou a reclamar. Caraca. Mas por quê? Porque... Artificial. E aí o público aceita menos e fica... Sim, senhor. É Eu muito imagino. louco, é muito louco, assim, tipo, não é um puta game changer, assim, você tem um desafiozinho aí, cara. É, e tem que... E o próprio negócio de precisão mesmo. Eu me recordo que eu tava trocando ideia com algum executivo aqui no programa mesmo, e a gente tava falando sobre isso. E eu me lembro de um caso que eu li, que acho que foi nos Estados Unidos, que uma concessionária de carro vendeu um carro por $1, porque a IA... O cara perguntou, eles delegaram pra IA, falaram, você vai cuidar da venda de carros. Aí um cliente falou, pô, tem uma promoção por $1? E aí a IA criou uma promoção pra atender ele, ele comprou. E a empresa judicializou e perdeu. Porque, obviamente, a justiça entendeu que se a IA tava fazendo aquilo é porque tava representando a empresa. É assim, bom senso, ética, porque assim, quando você faz, por exemplo, usa o IA, por exemplo, para fazer uma campanha publicitária, você está tirando o emprego de um fotógrafo, você está tirando o emprego de uma modelo, do maquiador. Então, esse bom senso a gente tem que ter, entendeu? Porque senão fica tudo muito plastificado, sem personalidade, e a gente tem que cuidar disso. É, como você falou, tem um negócio de resultado também, né? O público, de certa forma, não aceita. Sim. Às vezes eu vejo vídeo feito de IA, o pessoal torce o nariz, você vê os comentários, é tudo negativo, o pessoal fala, poxa, isso aqui não... Sim. Então, é legal, cara. Eu gosto disso. É legal que as pessoas reclamem. É legal que as pessoas querem gente, querem humano, querem real life, sabe? Assim, eu gosto. Eu acho essa reação do consumidor muito legal. E o que eu ia perguntar, antes de a gente ligar as câmeras aqui, você tava mandando áudio, você falou de relógio, você falou de óculos. Como que o Caíto participa das decisões criativas hoje? Nossa senhora, velho. Eu tô no jogo, mas muito no jogo. É, porque tem uns caras que, no seu papel, o cara ia dar um passo pra trás e virar chairman e ficar mais fora da companhia. Pra você ter ideia, tipo, eu estou saindo daqui agora, que assim, tudo que a gente vai lançar até 2027 já tá definido. O que a gente faz? A gente chama o time para vir para cá, do Brasil inteiro, para definir a ordem dos lançamentos. Então eu estava respondendo aqui agora. Espera, porque eu quero fazer coleção de relógio, quero fazer precificação de relógio, e depois à tarde eu vou fazer precificação de óculos escuro. Eu escolho óculos por óculos, eu monto todas as coleções toda semana junto com o meu time. E esse time é muito legal porque assim, é um time que do norte, do nordeste, centro-oeste, eles vêm, são gerentes, vendedores, supervisores, e vêm, e bicho, os caras sentam o dedo, enfia o dedo, fala, não vai rolar, isso é legal, tô precisando disso. Então, por exemplo, o que eu vou fazer agora? Eles já estão trabalhando, né? Então, eles já estão fazendo grau e kids. A primeira coisa que eu vou falar, assim, antes de fazer coleção, falar assim, galera, conta aí, como é que tá o mercado? O que tá acontecendo? O que tá vendendo? O que não tá? Quais são as oportunidades? Está num ano difícil, um ano bem difícil. Eu quero saber. Então, assim, são duas coisas que eu queria te falar. Primeiro, o contato com o meu time, que eu tenho esse contato o tempo inteiro e visito muita loja para entender o que está acontecendo. E segundo, essa customização, porque assim, de novo, eu monto essa ordem de coleção junto com o cara que está na loja. E vocês, como é que funciona, assim, aquela reunião que vocês ficam meio brainstorm, vocês ficam falando como é que funciona, vocês ficam trocando ideia pra ver qual é o melhor modelo? E se tem alguma curiosidade também, tem alguma reunião, algum modelo que você queria lançar que seus gerentes não deixaram você lançar? Teve. Cara, a decisão da coleção, ela é totalmente democrática, cara. Entendeu? E tem um detalhe também. Como eu tenho 56 anos de idade e eu sou uma empresa jovem, eu tenho que ter um cuidado muito grande para falar com a tal da geração Z, entendeu? Então, assim, o meu time traz muito input e a gente decide tudo muito junto. Quantos votos eu já fui vencido? Então não é porque você é fundador e CEO só, Não, de cara. jeito nenhum. E outra, volto a repetir, se eu não escutar o meu, por exemplo, tipo, eles trazem, por exemplo, nomes que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Da nova geração, nomes de bandas novos, nomes de programas novos, nomes de série nova.
que eu faço? A gente escuta, entende, leva pro grupo e o grupo decide pra fazer. Caraca, pô, legal. E o que eu ia perguntar, por curiosidade, se tivesse. Vocês têm 1 milhão de collabs, vocês têm um monte de coisa, acho que é muito a cara de vocês. Tem alguma que você queria lançar, assim, se você falasse, poxa, eu queria lançar um óculos disso aqui, de uma personalidade ou brasileira, ou gringa, ou uma de cada, que você tem na cabeça, ou que você gostaria muito, que você tem alguma história sobre isso pra contar? Cara, não sei se eu tenho história com isso, porque assim, eu já lancei, tipo assim, pô, a gente colocou óculos no rosto do Will Smith no último clipe dele. Uhum. Os óculos do clipe dele são Chili Beans. Mas, cara, vou te falar uma coisa que em primeira mão, assim, que a gente assinou contrato faz pouco tempo, mas já tá tudo encaminhado. A gente vai realizar um grande sonho nosso, que a gente pegou a licença mundial de Havaianas. Então, a Chili Beans agora, em dezembro, ela lança a coleção Havaianas. De óculos com. Sim, senhor. Caraca. E é uma puta conquista, cara. É, mas e conta mais por que que era um grande sonho, qual que é a relação que vocês tinham, como é que Porque a foi? gente. Eu tive uma. Há 10 anos atrás eu procurei eles e eu fui super. Era um CEO que era um cara que foi super. Me tratou super mal. Não foi acessível. Foi arrogante pra caralho. E aí não deu. E depois de anos, hoje o CEO que tá lá, tá cara bacana e tal. E eles deram a Havaianas pra uma marca que não conseguiu desenvolver o que eles imaginavam. E aí eles falaram, puta, a gente vai procurar a empresa que sabe fazer isso. E a gente pegou essa licença e a gente tá muito empolgado. Por que que a gente tá um sonho? Porque a marca Havaianas tem tudo a ver com Chili Beans e Chili Beans tem tudo a ver com Havaianas. Né? Essa coisa de ser brasileiro, essa coisa de lançar, essa coisa de cor, essa coisa de estampa do Brasil, né? É um acessório que quem usa óculos escuros usa um chinelo, né? Tem um fit muito. Fit gigante, entendeu? Então a gente tá no Brasil inteiro. Então, assim, a gente acredita, a gente tá apostando demais nessa campanha, nessa coleção, nessa collab. A collab com Havaianas não é uma collab para ficar 2 meses. A gente vai deixar ela no nosso portfólio, porque a gente acredita na marca. Caraca. É. E conta mais assim sobre isso, como é que foi como é que vocês faz pouco tempo que vocês fecharam isso, pelo que você falou, né? Hum. E como é que tá a parte criativa, vocês já estão desenvolvendo, como é que tá tudo? Tudo pronto já, cara. Caraca. Tá tudo pronto, aprovado no gatilho. Agora massa, a mano. fábrica tá produzindo agora, velho. Eu vi que a Havaianas muito com essa pegada. Eles lançaram a campanha com a Gigi Hadid, eu acho, né? Que ela já era embaixadora e aí agora fizeram uns modelos dela. Acho que deu pra ver que a marca mudou num passado recente, né? Não, uma marca incrível, uma marca brasileira que foi pro mundo, né? Uhum. Então, assim, a gente acredita demais nessa parceria. Então, isso aí, por exemplo, é uma coisa que você falou de coisa legal, bacana. É uma história que a gente tá lançando, Uhum. que a gente tá bem empolgado e é uma coleção grande, cara. São, acho que, 40 modelos. Caraca, é tudo óculos, é óculos e relógio, tem mais coisa? Óculos escuro e grau. Ah, bacana. Pô, mais 40 é coisa pra caramba, né? Boa. Vários SKUs. Eu te falo, são 120 mil peças. Pô, coisa pra caramba. Isso só pra ter uma noção, isso é muito, eu imagino. É. Pros parâmetros de vocês. Cara, assim, qualquer marca vende. Os nossos números são 4 milhões de peças ano. É, coisa pra Os caramba. nossos números são, em comparação Uhum. com concorrente ou com o mercado, é gigante. Perfeito. E o que eu ia perguntar, já que você falou de Havaianas, que é calçado, quando eu tava fazendo o dever de casa pra cá, eu descobri no Instagram o perfil Chili Beans Sneakers. E é recente, né? Eu vi que os posts são de poucas semanas. Eu não sabia, vocês estão entrando no mercado de calçados? Como é que é isso? A gente lançou semana passada na feira o nosso parceiro, chama Ramarim, que é um dos grandes players de tênis, de sneaker do Brasil. A gente lançou uma coleção incrível, cara. E é super recente, então. Sim, faz 15 dias. E vai pro mercado no segundo semestre. Eu ia perguntar isso, já não foi pro mercado e não tá no varejo. Não, ele foi lançado para os compradores, para os Uhum. lojistas, para os Perfeito. donos de marca. E aí e aí vai fazer pedido e aí vai ser lançado agora no segundo semestre. Caraca, e como é que foi isso? Vocês já pensavam fazer isso há bastante tempo? Como é que foi entrar nesse mercado? A gente tem uma força, a gente percebe que a marca Chili Beans cada dia que passa está mais forte. Então a gente tem buscado e sendo buscado por empresas para licenciar a marca. É um licenciamento que a gente está fazendo, a gente recebe royalty. Entendi. Por que isso? Porque a gente tem foco em óculos escuro, relógio e grau. Vocês não querem sair do Daniel? Não, a gente não entende, né? A gente quer fazer com pessoa que entende, entendeu?
Então a gente licenciou a marca, eles pagam royalties pra gente, a gente vai colocar esse produto no mercado. Pô, bacana. E vocês, eles que procuraram vocês, então não foi uma coisa que vocês gestaram. E o que eu ia até perguntar, vocês já, a marca tem décadas de história, né? Vocês já pensaram em entrar para outros mercados, já tentaram e voltaram? Como é que foi isso? Ou sempre falou, puxa, a gente quer ficar aqui, onde a gente Então, manda bem, e é é isso? isso aí. É isso aí. Esse é o, como é que chama? Essa é a sacada. Uhum. Porque a gente vê grandes empresas abrindo um monte de coisa, o portfólio demais e perdendo fortunas. Fortunas. Porque assim, por exemplo, cara, você vende óculos, você vende bem. Você se meter com tênis, por exemplo, tênis tem uma coisa que dá um arrepio que chama grade. Sabe o que é grade? Uhum. A grade é o seguinte, velho, você vai comprar, você tem que comprar o 37, 38, Ah, 39, perfeito. 40, 40, bicho. Tamanho. Isso aí, meu, derruba o cara, porque o cara vende, entendeu? Uhum. É super delicado. E você tem que ter a manha de fazer essa grade, porque senão você fica estocado com um monte de tênis com tamanho que não vende. Entendeu? E aí você destrói a sua margem, tudo isso. Por que a gente está falando isso? Porque assim, tipo, a gente é muito bom em vender óculos escuro e relógio de grau. E eu ainda tenho muita oportunidade para isso. Tipo assim, hoje, só para você saber, o nosso foco total é em grau. A gente abriu a ótica Tiribins, a gente já está com 300 óticas e a gente quer abrir 1000. Então, assim, hoje, e detalhe, o mercado de grau é 4 vezes maior que o mercado de óculos escuro. Então, a gente está pondo muita energia nisso. Que é o core business de vocês desde sempre, eu imagino. O faturamento sempre... O core sempre foi de óculos escuro. O que está acontecendo é que o grau agora já está chegando em 30% do faturamento da companhia. Caraca. Pô, cresceu muito, então. Cresceu. E é recente, eu imagino. Né? Esse ano a gente vai faturar 350 milhões de reais. Só com óculos de grau. Só com a ótica Tiribins e óculos de grau. Perfeito. E esse 30% é hoje, né? Mas, tipo, há 3, 4, 5 anos atrás era uma porcentagem muito menor, eu imagino. 3%. Caraca. Nos últimos 4 anos bombou. E vai bombar mais ainda. O que a gente quer é pegar e deixar 50-50, cara. E o negócio de vocês, esse negócio da ótica é mais físico ou tem varejo digital também? Tem os dois, mas assim, tipo, óculos escuro e óculos de grau, as pessoas elas precisam experimentar, entendeu? Então, assim, a gente vê as lojas físicas continuando crescendo, acontecendo. E, sim, a gente tem, por exemplo, uma estrutura que você vai no site da Tiribins e você experimenta o óculos que você está comprando. Então, é uma ferramenta que funciona demais, ou seja, você compra de casa, entendeu? Perfeito. Mas é mais ou menos por aí. E o que eu ia perguntar, você falou dessa coisa de vocês ficarem, de vocês licenciarem a marca de vocês, né? Vocês já cresceram muito, vocês são uma empresa líder do mercado de vocês. Nesse tempo todo, você nunca pensou em, como eu falei, dar um passo pra trás e virar chairman? Você nunca falou, poxa, eu queria me distanciar do negócio? Nunca nem passou pela sua cabeça? Cara, passou. Entendeu? Mas assim, tipo, como eu ainda sinto que eu posso contribuir demais para a companhia e que eu adoro o que eu faço, eu tô ali na lida. As pessoas, engraçado, as pessoas que entram na Tiribins novas, as pessoas perguntam, as pessoas que estão ao redor dessas pessoas falam assim, pô, Caíto vai lá? Eu falei, Caíto dorme lá. Então, assim, eu ponho muito a mão, porque eu sinto que eu posso cooperar, entendeu? Que eu tenho tesão, assim, tudo passa por tesão, por entrega, por cooperação, entendeu? Eu acho que eu posso ajudar demais. Então é mais ou menos por aí. Respondendo a sua pergunta, eu tenho um time maravilhoso, time incrível. Nesse time tem uma pessoa que eu tô meio que de olho e já treinando, já faz uns 4, 5 anos para assumir essa posição de CEO na hora certa. Mas hoje você ainda não pensa nisso? Não é o caso. Pô, bacana. É legal porque acho que é difícil ter um founder que eu vejo que ficou tanto tempo assim que não pensa assim. Porque geralmente em algum momento o cara fala, ainda mais você que já tem uma marca muito forte, seria confortável você falar, poxa, você é só um embaixador nas redes sociais e chairman. Mas bacana que você tem isso. E o que eu ia perguntar ainda, nesse crescimento também, vocês viraram líderes de mercado e tal. Chegaram, eu imagino, né? Chegaram a sediar vocês pra comprar fatia, pra ter sócio. Como é que foi isso? O tempo inteiro. All the time. É uma, assim, tipo, a gente é uma empresa muito sedutora no sentido, e a gente tem uma tese futura muito, muito firme, entendeu? Essa história de grau é radical, velho. Pra você ter ideia, no mundo, dizem que nos próximos 10 anos, metade da população do planeta vai precisar de óculos de grau por causa do celular. Independente de idade.
É, até com filtro de luz azul, essas coisas, esse Cara, negócio todo. tudo que você possa imaginar. Então é um mercado que não para de crescer, entendeu? A não ser que. E eu ia falar, a não ser que inventem uma operação. Tem operação, cirurgia, tudo, mas, meu, continua tendo um mercado gigantesco de pessoas precisando de grau. É, hoje é uma minoria absoluta que faz cirurgia. Então, e Sim, ainda tem sim, tem o lado do custo, tudo isso. Perfeito. E tem uma outra coisa muito legal, assim, tipo, 60% das pessoas que estão usando óculos de grau agora, em qualquer lugar do mundo, estão com a receita vencida. Eu sou uma dessas pessoas, Então, inclusive. pronto. Estou de lente contato hoje, mas Entendeu? Tipo, mas puta, eu preciso ir no oftalmo porque tá vencido o meu grau, daí você vai lá ver, tá um grau a mais e tal. Isso é outra oportunidade que tem, entendeu? Então, assim, é uma oportunidade gigantesca. Caraca. E vocês entraram meio nesse mercado de olho nisso? Como é que foi o Total, crescimento? total. Na verdade, era uma demanda reprimida nas nossas lojas. As pessoas compravam óculos escuros sem autorização, tirava a lente e colocava óculos de grau. E aí a gente percebeu que tem um mercadão. E aí a gente começou a ir pro jogo. Então, agora a gente tá indo pra rua, porque assim, os shoppings importantes que a gente precisava estar são os 300, a gente já tá. Com a ótica Tilibin. Sim, senhor. Já estamos com 300 em todo. É tudo na mesma loja, eu imagino, é departado, tipo, separado. Tipo, uma loja que vocês já tinham loja, um shopping que vocês já tinham loja de óculos escuro, quando vocês foram entrar com a ótica Tilibins, ela entrou na mesma unidade ou abriu uma outra? Não, Abriu um outro outro lugar. separado, Outro lugar. tudo. Tipo, por exemplo, o Shopping Tamboré, no Alphaville, eu tenho quiosque, tenho uma loja vermelha e tenho ótica. Caraca. Fatura seus 800 mil por mês, entendeu? E são franqueados diferentes também? Não, são franqueados iguais. Ah, são os mesmos. A gente preza por ter o mesmo franqueado na mesma operação, porque o cara tá lá. Tem alguns lugares que são franqueados diferentes, mas a ideia inicial, a pedida inicial é para que tudo isso. Aí o cara tem a gestão, entendeu? Tá no shopping, tudo. Time. E eu queria te perguntar, em termos de operação, eu me lembro que uma vez eu vi você falando em alguma entrevista sobre produção, sobre como é que funciona a operação de vocês, que você tinha, salvo engano, você tinha comentado que você tinha mais coisas na China e que você gostaria de ter mais operação no Brasil, algo nesse sentido. Hoje, como é que funciona a fabricação de vocês? Ela é nacional? Como é que funciona como é que é fabricado um óculos de Tilibins Ela é hoje? 100% na China. Tá. Todos os produtos, óculos, relógio, tudo. Tentei demais fabricar no Brasil, mas é uma judiação, cara. E quais são os gargalos? Por que não rola fabricar aqui? Não, é tributária. O maior gargalo é o tributário, é imposto. Destrói as empresas, uma judiação. A fábrica que a gente fazia fechou. Vocês chegaram a ter fábrica aqui? Sim, chegou para fabricar 20% no Brasil. Cara, isso foi quando? Faz uns 4 anos, 5 anos. A gente tá falando de quase 500 mil peças, né, meu? Era um volume gigante, entendeu? E aí fechou por causa do... Fechou. Caraca. E sempre de tanto foi tomar porrada, de tanto tomar multa, de tanto tomar trabalhista, de tanto pagar imposto, o cara pegou uma hora e falou assim, chega, acabou, não tô fora. Uma judiação. E sempre foi... Desde quando vocês fabricam na China? Desde sempre. Desde sempre, desde a década de 90. Assim, na década de 90, o que eu fazia? Eu comprava em Los Angeles e Nova York peças fabricadas na China. Então eu tinha um intermediário. Agora eu não tenho mais intermediário, porque eu fui direto na fábrica, entendeu? Por isso que eu tenho uma puta qualidade / preço. Então isso me ajuda demais. Caraca. E você já, como você falou, você já tentou vir pra cá e não rolou, sempre foi muito complexo. Fábrica? É. Uma judiação, cara. Já tentei. Nunca tive ajuda do governo, nada, pelo contrário. Eu ia perguntar, porque alguns convidados que a gente traz aqui, sempre tem algum gargalo, né? Brasil, o cara sempre... Um cara sofre mais com inflação, outro com juros, outro com tributário. E alguns os caras falam, poxa, a gente tem uma associação do setor, a gente meio que tenta pleitear com o governo. O setor de você é mais desunido? Como é que é? Desunido, não tem interesse. O Brasil, o governo brasileiro, ele não tem visão de fábrica. Ele se desindustrializou ao longo dos anos. Total, né? Total. E assim, tem muita gente boa, cara. Se a gente pusesse energia nisso, a gente ia ter muita fábrica no Brasil, gerar muito imposto, muita mão de obra, pagar muito salário, sabe? Mas tinha que ter um cuidado, não adianta. Então, assim, é uma judiação. Caraca, e vocês nunca conseguiram, vocês já chegaram a estudar o tema e mesmo assim não foi pra frente? Porque eu imagino que seja aquela coisa que para na planilha já, né? Você vê as coisas. Aí. Eu já recebi, eu já fui... Já me ofereceram de presente umas 3 fábricas. Caraca, de graça. Tipo, como se eu fosse arrendar, sabe? Arrenda a fábrica aí. A conta não fecha. Mesmo de graça não fecha. A conta não fecha. Mas principalmente por causa do tributário. Sim. O produto, ele se torna mais caro que o chinês.
fabricando no Brasil. E tem algum imposto específico para o setor de vocês? Ou é de um modo geral, assim? Não, é de um modo geral. É de um modo geral. É uma judiação, porque você tem... De novo, você tem mão de obra, você tem espaço físico. O Brasil está super bem localizado geograficamente falando, né, cara? Porque a gente tá... Não é a China, a gente tá... Porra, do lado da Europa, do lado de tudo, né, cara? Então, assim, a gente teria muita condição de ser um polo industrial de fabricação. Mas não rola. Só aqui que a gente tem aquelas bizarrices também. Alguns caras que eu já conversei de indústria, o cara fala, poxa, quando você vai explicar para um gringo é impossível. Porque ele fala, não, eu produzo aqui, aí monta na Zona Franca de Manaus, aí faz tudo que os caras falam, cara, por que você tá fazendo aí? Não dá pra entender. Assim, o gringo não entende na primeira, entende na segunda, desde que seja uma coisa viável, entendeu? Mas assim, do jeito que é, uma judiação. Estamos anos-luz disso. E eu vou te falar, se quisesse, dava, tá? Se pusesse energia mesmo, dar incentivo, dar isenção de imposto, proteger mesmo, sabe? Falar, puta, eu vou te ajudar. Nossa, a gente ia voar. Mas não rola. E como é que é a operação na China? Porque eu já entrevistei alguns caras aqui que falaram que lá é muito diferente, lá é mega industrializado, né? Mega tecnológico, mas qual que é o tamanho da fábrica de vocês lá? Como é que fica? Onde que fica? Como é que funciona? Cara, são fábricas grandes, cara. São fábricas grandes. A cidade que a gente fabrica chama Wenzhou. É que assim, lá é considerada uma cidade pequena de 10 milhões de habitantes. Tá bom então, né? E aí, nessa cidade, tem 700 fábricas. 700 fábricas. No Brasil não tem nem 10. Cidade pequena. Cidade pequena. Nós temos parceiros muito geniais, muito maravilhosos, que trabalham com a gente há anos, entendeu? As fábricas que são os nossos parceiros trabalham com eles há 20, 25 anos. E eles têm uma capacidade de produção muito ignorante. Muito. Assim, ou seja, fabricação de produto não é o problema. Nunca foi um gargalo. São grandes parceiros, a gente desenvolve muita tecnologia junto, muito produto novo, diferente. Eles adoram trabalhar com a gente. E o que mais surpreendeu? Porque eu imagino que você já tenha ido para lá várias vezes, conhecido a cultura. Lá, geralmente, além de um choque de cultura de ser, poxa, outro país, é aquela coisa, Ocidente e Oriente, o regime de governo é tudo diferente. O que mais surpreendeu para você quando você foi lá, assim, de entender como é que funciona? Assim, velho, cada enxadada uma minhoca. Toda vez que eu vou pra lá, mudou assim, muito. Meu, é ignorante, brother. Imagina, eu vou pra China há 20 anos. Primeira vez você vai todo ano? Pandemia, né? Como é que chama? Essa cidade, a primeira vez que eu fui há 20 anos atrás, parecia uma cidade de guerra, cara. Tudo no chão, tudo ruína. E hoje em dia é super... Nossa senhora, puta ponte absurda, uns prédios todos modernos, shopping, toda arborizada. As calçadas, tudo novinho, cheio de árvore. Meu, é ignorante. O potencial que esses caras têm, o poder que eles têm. Eles constroem a estrada, assim, tipo, como se fosse... Muito louco, cara. Puta estrada de 4 faixas de cada lado, meu... Tapete, assim, 1 ano e meio, velho. 400 quilômetros de estrada, meu. Caraca. Lá é bem surpreendente. Eu almocei com os executivos de uma empresa de tecnologia, acho que foi mês passado, e eles falaram assim, cara, além da industrialização lá é engraçado porque tem umas coisas que te chocam, que você fala, cara, eu nem pensava nisso. Ele falou assim, a gente entrou numa fábrica lá que tava tudo escuro. Aí a gente ficou, cara, o que... Ele falou, não, que a fábrica inteira é automatizada, aí não precisa ligar a luz, né? Aí eu fiquei tipo, caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Que medo, cara. Dá um medinho, né? Dá um pouco de medo. Não, mas eles são incríveis, eles são parceiros maravilhosos. Eles nos ajudam e assim, é muito louco. Toda vez que eu vou, eu pergunto pros parceiros, os caras são meu amigo. O que eles acham do governo chinês? E tem a história do comunismo capitalista, né? Toda vez a mesma resposta, tipo assim, eu não concordo com 100% do que ele faz, mas eu sinto que ele tá do meu lado, ele quer me ajudar. O governo chinês, olha o nível desses caras, ele fez uma seguradora que ele garante que eu vou te pagar. Entendeu? Como assim? Tipo assim, uma fábrica, ela é protegida por uma seguradora. Quando você vai comprar, você paga pra seguradora, não pro fornecedor. Caraca. E isso não tem em nenhum lugar do mundo, eu acho. Não. O chinês é radical, velho. E eles criaram uma seguradora que dá segurança pro fabricante de me fornecer, entendeu? E se por acaso eu não te pagar, você recebe o dinheiro e a seguradora que vem em cima de mim. Caraca.
Só que daí vem com o governo chinês, com advogado, entendeu? É. Vem com... Com 4 pedras na mão. Entendeu? Olha a cabeça desses caras mesmo. E como é que você descobriu esse universo todo? Você foi pra lá, você já sabia? Como é que você tomou a decisão de ir pra eu China? fui aprendendo, né? Como tudo aprendi na vida, cara. Fui pra lá, falei, puta, vou ver o que tá acontecendo no mercado chinês. Aí comecei a ver fabricante, comecei a achar minhas fábricas. Daí, tipo, a hora que eu tiro esse cara que tava no meio, que é o intermediário, minha margem aumenta 20%, 30%, 40%. Tecnologia na mão, porque eu tô em contato com o cara, começa a bombar. E aí você começa a pegar a manha, né? E você começa a crescer junto com eles. Todos eles a gente cresceu junto. Você tem noção de mais ou menos quantas pessoas tem na operação da Chili Beans lá? De funcionário, fábrica, todo mundo? Não sei te responder. Nunca pensei nisso. Não sei. E sei também que nem você falou da fábrica escura, que cada vez mais eles estão investindo em tecnologia. Isso é um fato. Perfeito. Não sei te responder, brother. E os parceiros que você tem Não, comerciais não, são, não. Fala. são a galera que você já conhecia há bastante tempo? São as mesmas pessoas? São gente de outras... Como é que é a sua ponte com, Os com meus lá? parceiros da fábrica? Isso. Então, a gente tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, a gente lida direto com o fabricante, né? Uhum. Muita empresa no mundo que bate lá tem um trade no meio, tem um trader, entendeu? E aí, tipo, isso distancia a intimidade, sabe? Assim? Sim. Então a gente é muito parceiro, cara. Eu tenho 5 fábricas lá que, assim, eu compro alguns milhãozinhos de dólar deles, né? Entendeu? Então, assim, isso é legal. Mas, bicho, é muito bacana o jeito que esses caras são parceiros. E É 5 muito. fábricas. Você tem 5 há bastante tempo? Alguma é nova? Uma nova e as outras 4 há 20 anos. Caraca. E os caras são radical mesmo. Os caras me ajudaram na pandemia. Eu tenho muita gratidão e muito orgulho de poder fazer parte dessa relação que eu tenho com a China, porque é muito especial. Mesmo. Pô, legal. E o que eu ia te perguntar, numa das suas respostas, você falou, poxa, esse ano tá sendo um ano difícil, assim. E acho que, assim, praticamente todo mundo que sentou aí na sua cadeira falou a mesma coisa, assim, que o ano tá meio caótico, é um ano de inflação, com fiscal meio desregulado, a gente tá com juros num patamar bem mais alto que a gente tava anos passados. Como é que você tá vendo esse 2025 que a gente tá? E assim, você tá no varejo, né, que é um setor que sofre um pouco mais com juros e inflação do que outros setores. Como é que tem sido pra você? O que vocês têm feito pra lidar com isso? Então, é um ano delicado, assim, tipo, tem alguns números que preocupam a gente bastante, assim. O fluxo no shopping caiu 18%. De 25 antes de 24. Então, eu tenho 2 pessoas a menos para vender. Isso é brutal, velho. Brutal. E você atribui isso principalmente à perda de poder de compra, à Sim, inflação? senhor. O poder aquisitivo do brasileiro despencou. E pior, ele tá com medo de gastar. Tá com medo. É, Entendeu? porque tecnicamente o produto de vocês entra na cesta de supérfluos, né? Então ele acaba que vai. Mas mesmo com coisas principais, cara. É, com Entendeu? inflação de alimentos subiu pra caramba, um monte de Tudo, coisa. comida, tudo, entendeu? Então você vê claramente que as pessoas estão segurando, estão com medo. Fecharam a porta. E esses juros, cara, esses juros são juros que, tipo, mais um ano ele destrói o varejo inteiro. Os juros que tá hoje, se você continuar com esses juros, entendeu? Ninguém aguenta. Vai matar todo mundo. Principalmente os menores, né? Meu velho, os médios, grandes, porque os grandes também é uma puta paulada, velho, entendeu? Não sei não se são os menores, não, todo mundo. Isso vai aniquilar o varejo brasileiro. O patamar de juros Sim, atual. senhor. Aniquilar. E você acha que tem vocês como setor, assim, você vê algum caminho? Você consegue ser otimista de alguma forma? Eu não vou entrar nessa alçada, mas é assim, tipo, se o governo tem que fazer a lição de casa, entendeu? Uhum. E, de novo, tem que gerar uma mais confiança no mercado. As pessoas têm que se sentir mais confortáveis para gastar dinheiro, Uhum. entendeu? E assim, e é muito louco, porque um juros a 14, 15, 16, 17 e tal, ele anestesia a população. Por quê? Porque o cara fala, eu não vou investir em franquia, não vou investir em nada, eu vou deixar meu dinheiro parado, porque tá rendendo caro, entendeu? CDI, porque... Acabou. Para que eu vou correr risco? Então, isso é um movimento que anestesia totalmente o comércio, totalmente a economia brasileira. É grave, é grave, é grave. E você tem sentido isso nas conversas que você tem com seus pares, com todo Pra mundo? caralho. Muito. Com a galera do varejo? Imagina muito, que... Muito. E assim, a gente esse ano, a gente fez... por exemplo, o Dia dos Namorados não foi bom. E geralmente é uma data boa pra Sim, vocês. na verdade foi muito ruim. Caraca. E aí, qual que é a preocupação que a gente tem? Qual que é a estratégia que a gente fez? A gente fez, a partir de julho,
uma pirâmide mais democrática. O que significa isso? A gente tem preços mais acessíveis para o consumidor. É o que eu ia perguntar, o que vocês estão fazendo para É calibrar, para isso, lidar com isso? é isso, é isso. A gente está compensando o volume, porque é um volume maior, mas o ticket médio está abaixando. A gente está colocando... O nosso ticket médio deu uma baixada de quase 20%. Caraca, bastante Para coisa. quê? Para ter acessibilidade. Para vender. Para girar produto, entendeu? Como que vai compensar isso? No volume. Isso já está acontecendo. Então, respondendo a sua pergunta, eu coloquei preços mais democráticos no mercado para justamente impulsionar a venda. O complicado é que, falando do universo de varejo de modo geral, que você até comentou que é quem sofre bastante com isso, não são todos os players que conseguem fazer isso, né? Assim, algumas coisas na Chili Beans que a gente está onde está, acontecem. A gente toma uma decisão muito rápida e a gente age muito rápido. Entendeu? A gente não vai para nenhuma jogo falando, puta, não vai dar. Então, tipo assim, você falou, tem empresa que não dá. Dá, velho. Dá. De algum jeito dá Sim, pra fazer alguma senhor. coisa. Dá. Tem que dar, cara. Porque se você não faz, você não vai vender, velho. Você vai ficar parado. Entendeu? Então, tipo, por exemplo, a gente tinha na pirâmide óculos de 199 representava 10% do portfólio. Vai para 20 agora. Eu vou ter o dobro de óculos de 199 para vender. Justamente para impulsionar a venda. E o que eu ia perguntar, assim, você falou um pouco aí de como calibrar o portfólio de vocês e de como é que o varejo sofre de um modo geral e tudo mais. Você vê quais caminhos pra gente lidar. Assim, o que eu ia perguntar, na verdade, é assim. Você citou essa questão do ano ser difícil, que eu acho que é meio, como eu falei, meio unânime, assim. E aqui a gente entrevista gente de todos os setores, assim. A gente entrevista desde companhia aérea e tal, e meio que todo mundo falou que tá difícil. Todo mundo já sabia que ia ser um ano difícil. Mas não tão difícil. Exatamente. E o que eu ia perguntar, até por comparativo, porque... E pior, você não vê nenhuma ação governamental para aquecer o varejo, para aquecer o consumo, nada. Entendeu? E assim, hoje, tipo, o Banco do Brasil o Banco Central vai, na quarta-feira vai anunciar, a gente acha que ele vai aumentar mais os juros. Entendeu? Então, um negócio, a gente não sabe onde vai parar isso. Eu queria até lhe perguntar, porque eu sei que são cenários diferentes, são fatores diferentes, variáveis diferentes, mas eu me recordo que quando eu falo com o pessoal do imobiliário, que é um setor que sofre pra caramba com juro alto, né? Porque é uma cadeia que é muito Trava. vinculada. Total. Trava. E eu lembro que eu conversei com um cara que ele falou, poxa, em X segmentos, o nível de desconto, os percentuais, algumas coisas estão piores do que 2016, que eu acho que foi o ano de pesadelo para todo o empresariado de todos os setores. Você sente que esse ano causa mais ou menos medo do que você em 2016? Me causa mais por causa do nível de insegurança e de incerteza do que vai acontecer no Brasil nos próximos 2 anos, entendeu? Você acha que não tem previsibilidade? Eu acho que tem, e eu não vou entrar no lado político. Perfeito. Mas Não, claro. Se a gente colocar, assim, como é que eu vejo? Eu vejo uma geração de gestores, tanto de esquerda quanto de direita, dos próximos 10 anos, bem legal. Eu vejo nomes muito interessantes. Muito interessantes. Empresários com cabeça de negócio, com cabeça de gestão, não com cabeça de política, entendeu? Então eu acho, assim, de novo, existe uma incerteza, mas também existe uma esperança gigante que a gente consiga colocar pessoas que vão olhar para o Brasil como um negócio, como uma empresa, com gestão, com distribuição de renda, mas não adianta distribuir renda e não fomentar o sistema, entendeu? Perfeito. Então é mais ou menos assim que eu penso. Que eu falo, parando de falar um pouco de Brasil, voltando para a pressão da empresa, só porque eu tinha uma curiosidade de um negócio que quando eu tava escrevendo o roteiro aqui, eu fiquei pensando Pensei que você ia perguntar do Trump, bicho. Não, relaxa. Aí, graças não faz essa pergunta, meu. Faz tudo, mas tudo bem. Que ele perguntar, nessa coisa da cultura corporativa de vocês, eu acho que vocês têm uma marca muito forte, que é essa coisa de atender o cliente, de como que vocês recrutam as pessoas. Eu acho que isso ficou muito a cara de vocês, né? E esses dias eu tava parando pra pensar que, poxa, acho que vocês são meio vanguardistas, né? Acho que na época que vocês começaram, quando vocês começaram a fazer de coisa, acho que vocês eram, sei lá, a única loja do shopping que fazia isso, né? Que tinha um cara com tatuagem, um cara mais alternativo vendendo e que tinha essa coisa meio de UX, assim, de, poxa, vão atender o cliente até pós-compra. É isso aí. Há 30 anos que a gente exercita a diversidade nesse país, assim, que a gente contrata pessoas. E assim, realmente, tipo, hoje é mais normal. Hoje todo mundo fala mas disso. Há 30 anos atrás, puta merda, velho.
E aí foi muito legal, porque essas pessoas, eu dei oportunidade para essas pessoas que o mercado não dava. E essas pessoas me ajudaram a construir Chili Beans. E você sente que isso refletiu na liderança da companhia também? Como sim, Nos executivos do total, board? total. A gente tem um problema hoje muito louco, assim, porque isso ficou tão forte que a galera toda alternativa só vai na Chili Beans querendo trabalhar. Isso é bom e ruim. Porque não tem outro... Sim, e outra, qual é, assim, qual que é a diversidade que a gente respeita há 30 anos? Não é a LGBTQIA+, não é essa. É o ser humano. Entendeu? Você tem um quadro de funcionários equilibrado. Você tem o cara mais moderno, você tem o cara mais esportivo, você tem o cara mais básico. Então você não pode se sentir excluído na Chili Beans porque você é um cara mais clássico. Você tem que ser incluído. A diversidade que a gente defende é essa, entendeu? Não é só nego tatuado. De jeito nenhum. Perfeito. Pô, se você não tem tatuagem, você é bem-vindo. Entendeu? Se você é um heterossexual, você é bem-vindo. O ser humano é bem-vindo, entendeu? Essa é a diversidade que a gente defende. Isso é desde o dia 1 da empresa, Dia sempre um. foi. Dia Porque isso, pelo que eu vejo das suas entrevistas, isso é meio a sua cara, né? A sua ideia. Você que imprimiu isso na empresa desde Mas é uma coisa muito genuína. Não é uma mentira. Sim. Não é um greenwashing, como o pessoal É gosta de isso. falar. Puta, esse greenwash é legal, esse termo. Esse termo que é perfeito. Eu queria que tivesse uma palavra em português pra eu não usar em inglês, mas o termo é muito... Não, mas eu aprendi essa palavra semana passada, achei tão boa essa palavra, cara. Porque é isso mesmo. É uma coisa artificial. Aí, cara, ela não segue em frente. Explicando pro nosso público que não é tão do mundo corporativo, o greenwashing é meio... Quando uma empresa fala que é SD, que é diversa, mas ela fala isso só pra vender mais, pra pagar de descolada, e no fim do dia ela não respeita a diversidade. Então, sei lá, uma empresa que coloca a bandeira LGBT no mês de junho, mas não tem diversidade da porta pra dentro, essas coisas. Que, infelizmente, é bem recorrente no mercado. Não, pra você entender, tipo, olha só que doido. Tipo assim, se você for ser realmente equilibrado nesse país, a gente tem quase 70% da população negros e pardos. 70%. Isso significa que, por exemplo, nas lojas Chili Beans eu teria que ter 70% dessas pessoas. E a gente tem quase 50%, que é muito legal. Que pra média já é bastante, mas Sim, ainda não senhor. é. O cara da Gerdau que veio aqui, ele falou exatamente a mesma coisa, assim, o Werneck, que aliás é o Gustavo Werneck, que é o CEO da Gerdau hoje. Putz. Aliás, quem tá assistindo a gente assiste esse episódio, que foi um dos caras mais brilhantes que sentou aqui. Nossa, Ele falou... esse cara tipo assim, a gente é maior parceiro, a gente fez coisa com a Gerdau, Sério? esse cara, a gente lançou um óculos da Gerdau. Caraca, eu não sabia. Puta, esse cara... Pô, você já fez collab realmente com todo mundo. Eu sou muito fã dele, muito fã. Não, ele é muito bom. Um E gênio e puta, humilde. Gerdau, meu. Gerdau é um gigante, velho. E é uma empresa brasileira mesmo, pra caramba. Isso eu acho da hora. Gaúcha, né? Gaúcho. E aí ele falou exatamente isso. Ele falou, poxa, eu saía do escritório e a Gerdau da porta pra dentro era muito diferente do que tava na rua. Ele falou, pô, a gente queria meio que dar uma mudada. Se for de verdade, genuíno. Aí faz sentido. Não, e o que eu achei mais bacana é que ele falou conectar com o resultado, porque ele falou uma coisa que eu nunca... Porque geralmente quando o cara vai falar de SDG, às vezes o cara dá uma resposta meio, poxa, a gente faz isso aqui, a gente é bacaninha por isso aqui. E ele falou umas coisas do tipo assim, poxa, a gente tem plantas e tem algumas áreas que a gente contrata mais mulher, mas não é só porque é diversidade. Ele falou, cara, na média o perfil feminino é mais cauteloso. Então se a gente tem mais mulher, tem menos acidente lá, cara. Claro. E aí, pô, isso eu achei mais bacana, porque eu acho que é o mais difícil, né? Você conectar com... Não, e você vai tirar o melhor de cada um. Você não vai artificializar isso. Perfeito. E o que eu ia perguntar, sobre, só pra gente abordar esse assunto antes de ir pro finzinho aqui do programa, sobre o Shark Tank, você voltou tem pouco tempo, né? Porque você, acho que você é o Shark que mais tem a cara do programa, acho que quando fala Shark Tank eu lembro de você, mas você tinha dado em ato e você voltou tem pouco tempo, né? Eu fiquei 3 anos fora, 2 anos e meio. E aí eu voltei o ano passado, fiz uma participação. E aí, puta, bombou, assim, galera... Falou, volta Caíto. Aí falou, volta Caíto. E aí é pra comemorar 10 anos de programa. E eu sou muito grato a Shark Tank, sabe? Pra mim foi um game changer na minha vida, velho. É impressionante o que... O Shark Tank fez a Chili Beans crescer quase 40%, 30% de market share, cara. Porque as pessoas... Ela alavancou sua imagem, ela alavancou... Sim, senhor. E hoje, o consumidor, ele absolutamente interessa saber quem tá por trás, pro bem e pro mal.
Então, assim, tipo, eu sou muito grato, eu aprendi demais. E aí, pra comemorar 10 anos, eu voltei. Agora o programa já tá gravadinho, tudo, e lança agora em setembro. Foi muito especial, foi muito E legal. como é que foi a temporada? Eu sei que você não pode dar spoiler aí, mas foi Não, bacana? mas eu Foi? posso te dar umas spoilers, assim, tipo, algumas coisas me encantaram, assim, tipo, o nível do empreendedor. Tiveram negócios, Bem estruturados. sim, senhor. Cheques muito maiores. O ticket médio de cheque muito maior. Na casa de 1 milhão versus, não é mais 3 dígitos, 4. É que é bem raro, né? Antes, nas edições Não é anteriores era bem mais, raro. não é mais, não é mais. Mas assim, o nível, muito legal. E alguns empreendedores cometendo o mesmo erro de sempre do valuation. Que o cara chega com puta valuation gigante, absurdo, e põe um valor da empresa gigante, a gente não pode mudar por regra. E aí eu gostaria de fazer negócio com o cara, mas pelo valuation do cara, o cara sai fora Pô, e não ganha. isso me dá, te contar que isso me dá aflição também, porque como eu sempre cobri bolsa de valores e tal, o valuation é a alma do bolsa de valores, mercado e tal. Às vezes eu vi um cara falar, poxa, a empresa é tão boa. Eu que tava assistindo, eu ficava triste, porque eu falava, poxa, o cara inviabilizou totalmente o game. Inviabilizou. E é muito louco, tem poucos, mas alguns que vão lá e falam, tipo assim, ó, tipo, eu vim aqui pedir R$1. Teve esse cara, não lembro. Não, e aí sabe o que acontece? O cara leva quase R$1 milhão, bicho. Porque o cara tem um bom negócio, entendeu? E aí o que ele tá dando a mensagem? Que ele quer um smart money. Uhum. Só que daí o negócio é tão bom que eu falo assim, beleza, eu vou pôr dinheiro. Eu comprei uma empresa agora que o cara pediu praticamente nada. E eu pus um belo dinheiro, cara. Vai injetar no caixa mesmo. Sim, senhor. E o cara, atitude humilde, entendeu? Porque assim, tipo, smart money, o que é smart money? Dinheiro você pega no banco. Smart money é você comprar a inteligência de um parceiro, de um sócio. Tem um sócio que manja. Sim, senhor. Agora, você quer pedir uma fortuna, você vai inviabilizar. Pô, você fez o meu trabalho aqui de explicar pra audiência o tema do Smart Money, que lá no Shark tem que ter aquela barrinha, né, que sobe embaixo aqui. Então, eu era o único Shark que não precisava ser traduzido. Isso era mais acessível. Eu gosto desse título. E o que eu ia perguntar, acho que assim, já tem 300 cortes no YouTube sobre você falando, poxa, essa empresa aqui deu certo, essa aqui eu tô até hoje, essa aqui. Mas eu nunca vi você falando sobre a sua relação com os outros Sharks. Você já conhecia a galera que tava lá? Você conheceu lá? Como é que foi? Não, eu não conhecia, eu conhecia lá. Você conheceu todo mundo lá? Todo mundo lá. Caraca, O único que eu conhecia, o Semizato já conhecia. Ah, O Semizato já conhecia. E o único, porque quando eu entrei no Shark Tank, eu entrei na 2ª temporada. isso foi que ano? Foi? Puta, não sei, bicho. Mas faz um bom tempo. Faz, nossa, quase 10 anos. Ah, verdade, foi quase 10 anos. Não, é? Caraca. Fazer 9 anos. A gente tá em 2025, tirou 9 e tá só 2014. Caraca, muito tempo. Quando eu cheguei lá, eu não fui muito bem recebido, não. Eu tive que conquistar o meu espaço no Shark Tank, entendeu? Que ninguém chegou pra mim e falou, puta, seja bem-vindo e tal. Ninguém. Então, assim, e aí depois foi mudando, não sei o que tal, e aí, obviamente, e assim, é muito louco, porque todos os Sharks que iam entrando, eu fazia questão de dar boas-vindas, sabe? Porque é ruim você chegar num ambiente assim. Sim. E uma outra coisa que aconteceu no Shark Tank, que eu gosto de contar, é que eu fiz questão de não assistir nenhum programa do Shark Tank, porque eu não queria ser viciado, entendeu? Ruído, não ficar aquela coisa de... Então eu cheguei lá, zero. O diretor... Pra ser mais natural possível. Exatamente. O diretor me chamou de canto, falou, ó, essas são as regras, assim, que essa é a dinâmica do programa, mas eu não sabia nada. Nada. Isso me trouxe uma personalidade, foi bem legal. E como é que foi o networking? Você já chegou a fazer negócio com outro Shark ou alguma coisa assim? Já. Eu comprei com a Monique agora, eu comprei alguns negócios novos, mas a gente comprou, por exemplo, uma empresa chamada DOT, que é uma bala energética. De energia, tá ligado? Eu assisti esse episódio. E puta, tá dando super certo, cara. Tá dando, tipo, já tá em... Tipo, ele tava em 2 dígitos de faturamento, já estão... Quando a gente começou a brincadeira, eu tava faturando 90, 100 mil reais por mês. Já tá faturando 400 por mês. Essa foi uma das que eu vi que cresceu, assim. Essa é tipo aquela Decorcola que saiu de lá também, que foi aquela que, assim, poxa, você vê no programa e depois começa a aparecer uma publicidade pra você nas redes sociais e fala, pô, o negócio pingou mesmo, assim, né? Aliás, acho que uma dos cases mais sui generis, digamos assim, né, que foi totalmente fora da curva, foi da Insider, né, que bateu lá, voltou e mesmo assim deslanchou, né? Só que quando chegaram lá, acho que ela era muito pequena, né? Era só undershirt. Mas é o jogo, né? É, normal, do game. E o que eu ia falar,
Só pra resumir, pra gente fechar esse tópico, tem algum negócio, você falou da DOT agora, né, mas tem algum específico que você gostaria de mencionar, que você fala: "Pô, esse eu tô até hoje, eu gosto muito, dá muito orgulho, foi muito bacana"? Alguns, mas o que eu gosto eu gosto de falar muito da DOT mesmo, porque se eu tô muito no jogo, a gente Uhum, tá toda hora trocando ideia, toda na opção ali, acabou de fazer aquela feira Natural Tech, uhum. pô, o stand estava lotado, sabe? Então, assim, eu gosto muito de falar da DOT. Caraca. E a conexão com, porque tem essa coisa do smart money, né, de eles verem você como um sócio que pode contribuir para o negócio e tal. Você sente que você conseguiu contribuir bastante, a galera que tá lá gosta de você? Eu contribuo e aprendo. É que é São outro mercado, né, é diferente. não, para mim é muito legal. São 3 sócios, são dois meninos e uma menina, tem uns 23, 24 anos de idade, e são muito bons, cara, mas muito bons. Cada um tem o sua função lá. Uhum. E, cara, eu tenho vontade de fazer. Tenho vontade de jogar na mão deles outros negócios, cara. Porque eles são muito bons. Caraca. E isso pra mim é muito legal, porque, tipo, eu aprendo com eles, Uhum. sabe? Tipo, a visão é muito saudável. Você já tá uns anos com eles, né, que faz Não, eu tô 1 ano. há um ano. É. E cresceu bastante nesse 1 ano, alavancou bastante. Mais que triplicou o faturamento. Caraca. Legal. Pô, isso é bacana. E queria falar pra gente ir se encaminhando pros minutos finais aqui do programa, num bate-bola rápido, um momento meio Marília Gabriela aqui. Vamos lá, Marília. Nas perguntas mais rápidas, você tem. Eu acabei nem falando isso na introdução, né? Mas tem um passado como músico também. Você imagina que você deva tocar até hoje, deva gostar Não, de alguma coisa? eu toco, mas assim, não sobra muito tempo pra tocar, não. Tipo assim, eu já fui músico profissional, tudo, Uhum. né? Isso que eu ia perguntar. Você sente que esse seu background de cara que tava na arte, nesse mercado, te ajudou como empresário? Muito, muito. A Chili Beans tem a cara e tem a personalidade, a culpa é da música, a culpa é da arte, a culpa é da moda. E de uma maneira resumida também, você já deu um spoiler aqui que você falou, poxa, eu tô saindo daqui pra reunião e tudo mais. Como é que é a sua rotina hoje de empresário dentro da Chili Beans como founder e CEO? Cara, eu tô o tempo inteiro lá, só que eu tenho uns equilíbrios, assim, tipo, eu me dei o luxo de chegar um pouco mais tarde na companhia pra mim cuidar da minha saúde de manhã, fazer esporte, meditar, ficar com meus filhos, assim, então eu chego um pouco mais tarde, tô toda hora na companhia, coloco a mão toda, e eu tenho uma agenda muito forte também de palestras, né? Uhum. Eu tô entre os 4 maiores palestrantes de empreendedorismo do Brasil. Dou muita palestra. Então, é muito legal, né? Uhum. Assim, tipo, também um ganho financeiro muito legal. Então é mais ou menos isso. E eu queria fazer uma pergunta cruel agora. Se você tivesse que escolher uma banda ou uma música pra meio que dar uma resumida na Chili Beans, qual que você escolheria? Cara, eu escolheria Back in Black do AC/DC, cara. Que é um som que eu uso bastante, assim, que no rock and roll, sabe? Achei que você ia High. falar a sua, Las Não, Chicas não, não, 24, é não, isso? não, não, não. Vamos de AC/DC, vamos de AC/DC. Justo. E o que eu ia perguntar, você tem algum líder de referência, algum cara, algum executivo, alguém de mercado que você fala, puta, esse cara aqui foi o meu... Cara, eu não. Tipo assim. Esses caras aí, esse Elon Musk, esses caras, eu acho. Os caras são, pô, cara, mas eu não pago um pau pra eles, assim. Eu não gosto da conduta deles. Os Uhum. meus heróis são mais do lado da música, sabe? Tipo um David Bowie, por exemplo, um diretor de cinema que morreu ano passado chamado David Lynch. É, um monstro, um monstro. Ele morreu ano passado, né? Uhum. Então, assim, tipo, os meus ídolos são mais da música, sabe? Assim, tipo, eu tenho empresas que eu admiro demais, por exemplo, um Boticário, por exemplo. Nossa, eu pago um pau pro Boticário de um jeito Eles absurdo. são gigantes, né? São muito competentes, são muito radicais. Eu não tinha noção do tamanho que eles eram. Eu almocei com um cara que presta consultoria pra eles semana passada. Ele tava falando dos Não, números, eu falei, cara, eu não sabia que era eles desse são tamanho. gigantescos, são muito fortes, é impressionante. E o que eu ia perguntar, teve alguém, você falou do Will Smith, que eu acho legal, mas teve alguém que você viu usando o Chili Beans que, tipo, poxa, te deu muito orgulho, foi muito legal. Seja em campanha ou seja porque a pessoa tava usando. Ah, várias pessoas, cara. É que se eu, tipo, você Desde citar, o vai Will ser Smith, injusto. Lenny Kravitz, Iggy Pop, todos os artistas brasileiros. Pra mim é muito legal ver isso. E o que eu ia perguntar, como você enxerga a Chili Beans daqui 5, 10 anos? Eu te falo daqui 5 anos, a gente quer dobrar o tamanho da companhia, a gente quer ir para 2.500 pontos de venda, né? Com seus faturar os seus 3,5, 4 bilhões de reais. Então a gente vê ela dobrando e muito forte em grau. É, eu ia falar vendendo mais óculos de grau Sim, senhor. do que vende hoje. Ainda mais do que os Sim, 30% de senhor. share no Sim, senhor. faturamento. E o
O que eu ia perguntar, o que você hoje diria pro Caíto dos anos 90 que tava vendendo óculos que começou? Cara, todo mundo me faz essa pergunta, cara. Eu respondo assim, tipo. Assim, eu tomo muita porrada. Só que as porradas todas que eu tomei me trouxeram a pessoa que eu sou hoje. Então, eu não gostaria que mudasse nada, porque as porradas me evoluíram e me ensinaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, falaria pro Caíto, segue o jogo, segue o baile. A hora que você tomar uma porrada, levanta a cabecinha e segue o jogo. Perfeito. E agora, depois da pergunta que todo mundo faz, a pergunta que eu faço pra todo mundo, que é a pergunta que sempre fechar o programa, qual que foi o seu melhor e o seu pior dia como CEO e fundador da Chili Beans? Cara, melhor tiveram milhões. Milhões. Puta, quando a gente fez Big Brother, quando a gente fez... A gente viu as vendas acontecerem constantes. E o dia mais difícil da minha vida foi, não sei, acho que era... Acho que era 13, 14 de março de 2020. Esse foi radical, mano. Isso aí, meu, a hora que fechou tudo, eu falei, meu, vou morrer. Vou perder tudo. A sua resposta foi praticamente igual ao do nosso primeiro convidado, que foi o cara da Azul, que aí esse aí também falou que foi o dia que ele mais ficou triste. Assim, porque... Nossa, velho. Não sei se a palavra é triste, a palavra é desesperadora. Ele fala, nossa, casa caiu. Eu lembro que a resposta dele, ele falou assim, poxa, a gente foi pro hangar, tava todos os aviões, aí o meu filho tava todo feliz, porque podia entrar em todos, né? E eu tava triste porque eu falei, cara, tá tudo parado, eles parados aqui não pagam o salário de ninguém. Nossa, se era avião no chão, o avião é empresário. Foi feito pra ficar no céu, não embaixo. Mas é isso, Caíto. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado você, cara. Pô, belo papo, super preparado pra ir pras perguntas, tá? Foi super gostoso, agradável. Mandar um abraço pra essa galera, pra essa audiência aí. Acredite no seu sonho, acredite no Brasil. Valeu, galera. Obrigado. É isso. Brigadão, Caíto. E brigadão também pra você que acompanha a gente aqui da Estou Dinheiro, pra você que tá assistindo esse vídeo no YouTube. Lembrando que você é a pessoa mais importante, você como o chefe, então o que você comentar aí a gente vai dar uma olhada, deixa a sua opinião nos comentários, deixa a sua sugestão, o seu feedback. Não esquece de engajar, de compartilhar com um amigo que você acha que é gostar de ver esse papo aqui que eu tive com o Caíto, também de deixar o seu like, isso ajuda o nosso trabalho e ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente. Aliás, não só o YouTube, né? A gente também tá nas plataformas de streaming de áudio, então se você quiser dar uma olhada em algum episódio do Dinheiro Entrevista no Spotify ou em alguma plataforma de streaming de áudio, a gente tá por lá também. É isso, muito obrigado, um abraço e tchau, tchau.